viram no gráfico que eu mostrei logo no início, a gente tem uma realidade em Medeiros Neto. Nós temos uma grande área da região central do município que ainda está qualificada como imóvel rural e precisa ser convertida em imóvel urbano. Nós temos áreas de lojas, ou seja, que fomentam o comércio local, que são áreas também que não estão regularizadas. Então a gente tem empresários, comerciantes que precisam ter o seu negócio fomentado por crédito, mas não tem condição de dar o imóvel como garantia para aquele crédito, né? Essa é a realidade que a gente consegue perceber e nosso objetivo é trazer um pouco dessa realidade para os senhores aqui. Então o reverso disso, né? Qual é o impacto positivo da regularização? Por que regularizar? E é lógico, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu trouxe aí a questão do impacto para as pessoas de baixa renda, porque é uma classe da nossa sociedade que é extremamente fragilizada, que precisa de uma atenção e de um cuidado especial. Mas a Lei 13.465, ela não traz só, o objetivo dela, ela não tem um nicho financeiro, tá? Ela não é para regularizar imóvel de pessoas hipossuficientes financeiramente, esse não é o objetivo dela. O objetivo dessa lei é regularizar qualquer imóvel que esteja numa situação irregular. Seja da pessoa financeiramente sem condição, seja da pessoa rica, seja da pessoa milionária, isso não vai fazer diferença para a lei. O que a lei quer fazer é trazer para a regularidade aqueles imóveis que estão numa situação à margem da lei, né? À margem do sistema organizacional de ocupação do solo. Então eu trouxe aí, mas aí eu fiz questão de frisar, né? Porque para quem já tem uma condição financeira boa, a gente já, né, não precisa ter essa preocupação a mais, mas eu acho que com essa classe de pessoas, sim, né, nós precisamos ter um olhar diferenciado, ter mais acuidade, mais carinho para tratar com o direito dessas pessoas. Então eu trouxe aí que promove a cidadania, porque estende, como eu já disse, alarga o direito, garante o acesso a outros direitos, como eu contei dessa história que eu acabei de falar aqui. Alguns benefícios não chegam a essas comunidades por conta mesmo de aquela comunidade não existir. Ela existe de fato, mas de direito ela não existe. Então algumas verbas não podem ser pleiteadas. O acesso ao crédito formal, que eu acabei de dizer também, desenvolvimento econômico e a infraestrutura, que é inclusive uma exigência da Lei 13.465. Coloquei outros benefícios aí: geração de renda, fomento de pequenos negócios, melhoria de condição ambiental do núcleo, saneamento básico. Essas questões do saneamento básico e da compensação são exigências da lei que eu vou explicar ali no próximo tópico, quando eu falar para os senhores sobre a questão. Só uma parte aqui, doutora, quando a senhora diz lá acesso ao crédito. Essa semana eu estava lendo um site de vendas, vou citar aqui o Teixeira Vendas, e um rapaz vendendo uma casa. E alguém interessado disse que a casa estava muito cara. E ele disse assim: você viu que a casa ela é escriturada e registrada? Diante disso, você pode fazer depois investimentos na mesma. E achei muito interessante essa discussão dele valorizar o imóvel dele. Não é um imóvel morto, né? Uma vez que ele é escriturado e registrado. Dava para o proprietário que comprasse margens, né, para investimento. Sim, muito bem colocado. E outra questão, às vezes a pessoa não tem a condição, né? Um trabalhador, ele não vai ter condição de disponibilizar 70 mil, 100 mil reais, 150 mil reais para comprar um imóvel. Mas se esse imóvel estiver regularizado, ele pode fazer um financiamento com fundo subsidiado. Se o imóvel está regularizado, ele faz parte do sistema financeiro de habitação do nosso país. Então há uma possibilidade daquela pessoa, do trabalhador ali assalariado, se tem duas pessoas, por exemplo, trabalhando na família, ganhando um salário, ele pode financiar um imóvel que ele vai pagar uma parcela de 350 reais, de 400, 450, que é o que ele pagaria no aluguel. Doutora, por gentileza, a senhora pode repetir o número da lei? 13.465. 13.465. Não, a lei é de 2017. A medida provisória que é de 2016. Medida provisória 2016, a lei 2017 e o decreto regulamentar 2018. Impacto
de regularização na gestão tributária, então eu falei para baixa renda tributária, a gente tem uma atualização de base cadastral. Aí eu me lembro que na primeira reunião que eu fiz com o pessoal as pessoas do município, né, engenheiros, a gente fez prefeito, engenheiros, secretários e tal, e aí um secretário falou comigo assim, mas assim, no caso, né, a modalidade REURB-S, mas a REURB-S, o município não vai ganhar nada? Eu falei, vai ganhar, sempre vai ganhar. Existem relações, eu falo assim, existem prestações de serviço, e a melhor prestação de serviço é aquela que é ganha-ganha. Todo mundo ganha e ninguém perde. Então, ainda que em um primeiro momento, na REURB-S, não tenha cobrança de nenhuma taxa, como, por exemplo, eu vou explicar, também não tem para o cartório, né? A isenção. Mas lá na frente, a pessoa naquela primeira aquisição, ela não vai pagar nada, ela vai estar isenta. Mas lá na frente, em algum momento, aliás, em algum momento não, quase que imediatamente, porque para o ano seguinte, já vai ter cobrança de outros impostos ali, tá? Então não existe esse pensamento, né? Lembrando que a reunião foi com o pessoal lá de Ibirapuã, prefeito. Foi em outra cidade, gente. Obrigada, Lívia. Essa reunião que eu estou falando foi lá em Ibirapuã. Então, a gente tem atualização de base cadastral para recolhimento de IPTU, né? Inclusão dos imóveis na base tributária para cobrança de ITBI, porque se eu tenho um imóvel que não está numa situação regular, esse imóvel, se ele for vendido na informalidade, não vai incidir ITBI sobre ele, e ainda condição de formalização para atividade econômica de cobrança de ISS. A gente sabe que muitos desses imóveis, né, a gente tem esse trabalho em home office, às vezes um salão de beleza, às vezes um tipo de prestação de serviço que está em um imóvel que está irregular, e por conta disso, se o imóvel não existe, não há fiscalização, se não há fiscalização, não há tributação, né? Aí eu já apresentei para os senhores a lei, né, o decreto que regulamenta. Na verdade, regulamentar é dizer como essa lei vai se desenvolver, como ela vai ser aplicada na prática. O objetivo da lei, que como eu já falei, é desburocratizar, é simplificar, agilizar. Uma questão importante dessa lei é que ela não mitiga os direitos que já haviam sido adquiridos nas leis anteriores, tá? Então, ela não tira os direitos anteriores. O que ela faz? Ela traz outros direitos e outras facilidades. Então, antes dessa lei 13465, esse processo de regularização fundiária, ele se desenvolvia no cartório. Hoje, onde ele se desenvolve? Ele se desenvolve na municipalidade. Então, quem é o legitimado, quem tem a competência hoje para presidir, para fazer as declarações, para organizar, para emitir a certidão, é a municipalidade, é o gestor, né, o ente municipal. Então, eu coloquei que ela mantém, apresenta, como eu falei, logo no início da apresentação da 13465, ela fala o seguinte: olha, o que é a regularização? Não é só uma medida jurídica. O objetivo de regularizar não é só entregar um título para a pessoa dizendo que ela é proprietária daquele imóvel, é mais do que isso, é muito mais. É um conjunto de medidas ambientais, sociais, econômicas e jurídicas, porque até que se chegue nessa titulação, é preciso que se analise, que se faça compensação, que se crie estruturas para aquele lugar, para criar realmente essa conformidade, tá? Acerca do protagonismo eu já falei. Traz uma situação interessantíssima, que é a questão da possibilidade, a gente vem caminhando no nosso país, graças a Deus, né? Nós temos tomado essa consciência, porque a gente tinha um empoderamento muito grande do Poder Judiciário, e tudo só se resolvia no Poder Judiciário. Até que foi descobrindo que o Poder Judiciário não estava mais dando conta, não conseguia mais resolver as nossas demandas. Então, a gente vem num crescente de leis que favorecem e que possibilitam a desjudicialização. Que é isso? Nós temos um problema, vamos resolver esse problema entre nós, né? Vamos negociar aqui. Então, essa lei, ela traz essa possibilidade, quer dizer, havendo ali, eu tenho uma notificação de um confrontante acerca de uma determinada unidade, mas aquele confrontante não concorda. Há
necessidade de judicializar, não, a gente pode tentar resolver aquela pendência extrajudicialmente. Por que não concorda? É o que? A demarcação está errada, está sendo prejudicado, não está? Quem tem o direito, quem não tem? Qual é a parte de cada um? Tá? Então a lei traz essa possibilidade. Ela estimula a titulação, como eu disse aos senhores no início da minha fala. Se percebeu com as pesquisas que se regularizava muito, mas se titulava pouco. Então ela cria vários mecanismos aí que possibilitam, ela traz, na verdade, como requisito a melhoria da condição. Então a municipalidade ela não pode simplesmente querer instaurar o procedimento sem observar se aquela localidade, aquela unidade, aquele núcleo ali, ele está sendo servido de condições mínimas de infraestrutura, né, que garantam a sua dignidade, que garantam o seu funcionamento, um fornecimento de água, um esgotamento sanitário, um recolhimento de lixo. Resolve questões específicas. Essa lei traz também a possibilidade do direito de laje, pode descer, que é isso aqui eu desliguei não, né? Acho que eu mudei a posição. Que é um problema real que a gente tem, né? Que é o direito ao puxadinho, a pessoa constrói ali, aí os pais falam, não, pode construir aqui em cima da minha casa. Mas aquela pessoa construía em cima da casa do pai, em cima da casa do tio, em cima da casa do sogro, ela ficava ali sem condição de ter o seu imóvel regularizado, porque estava na matrícula de outra pessoa, era aquele famoso puxadinho. Então essa lei traz a possibilidade de regularizar, né? Isso daí. Eu não vou ler para os senhores para não ficar enfadonho, mas aí são, né? Esse artigo 10 ele elenca, né? Então ele fala que é identificar quais são os núcleos. O objetivo da lei é identificar. O objetivo da lei é criar unidades que sejam compatíveis com o ordenamento, é criar uma terra urbanizada, promover a integração social. Pode descer, Lívia, eu estou só fazendo principais tópicos. Integração social, estimular a resolução de conflitos, garantir o direito social à moradia e a condição de vida adequada. Pode descer, pode descer. Eu coloquei todos os incisos. Eu coloquei que é um procedimento multidisciplinar porque ontem eu até abri uma caixa de perguntas e aí alguém falou assim, olha, a necessidade de advogado para requerer a regularização, a necessidade de muitas pessoas, infelizmente, por falta de conhecimento, não exercem os seus direitos, né? Uma coisa muito interessante dessa lei é que ela ampliou o rol de legitimados, né? Quem são os legitimados? Aquelas pessoas que estão habilitadas a requerer a regularização fundiária. Então, assim, praticamente, posso dizer aos senhores que praticamente todo mundo pode, hoje. Então, o Ministério Público pode, a Defensoria pode, a União, os Estados, o município, o Poder Legislativo, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, a própria parte interessada. Se eu tenho uma pessoa que está sendo prejudicada ali, ela pode ir ao município, ela pode requerer. Se eu tenho, por exemplo, um dono de um loteamento, ele pode também ir ao município, pode requerer. Então, houve uma extensão desse rol de legitimados que estão habilitados a requerer a instauração da REUB. Precisa ser através de advogado? Não precisa ser através de advogado. A própria pessoa pode chegar ao município e requerer a instauração da REUB e o município vai ter o prazo ali de lei para poder responder, dizer se é o caso, se não é. E se ele entender que não é o caso, ele vai ter que fazer a fundamentação. Então, qualquer parte é legitimada. Eu coloquei ele com relação ao processo num todo, né? Porque é um processo multidisciplinar na medida em que ele envolve não só a municipalidade, embora seja a municipalidade o ator principal no sentido de gerir o procedimento, né? De ser o dono, assim, de ser o administrador do procedimento, mas a participação de advogados, se necessário, dos poderes, de profissionais técnicos, porque existe toda uma parte que é a parte do georreferenciamento, os documentos técnicos, dos cidadãos, do cartório de imóvel. Então é um procedimento de fato muito multidisciplinar. Qual é então a função do social, do registro de imóveis e qual é a responsabilidade do cartório, né? Eu não poderia vir aqui, né, gente, não vender um pouco da minha sardinha, né? Vocês sabem disso. Que na verdade não é nem minha sardinha, né? Que eu não sou muito chegada em sardinha, então eu vou dizer para vocês que eu vou vender o meu filé. A gente tem na Bahia, não só no município de Medeiros Neto, mas na Bahia como um todo, nós tivemos uma grande revolução na prestação de serviço dos cartórios. Então eu me lembro que o ano retrasado, antes da pandemia, um rapaz que era o gerente da Caixa Econômica daqui, Salatiel, um dia chegou no cartório e falou comigo assim, doutora, as pessoas vão muito à Caixa Econômica Federal reclamar do cartório. E eu sempre defendo a senhora, porque eu falo que a senhora é uma pessoa séria. Aí eu falei para ele assim, Salatiel, não se preocupe, não precisa, Salatiel, você gastar sua energia em me defender. Quando ele
eles estiverem chegando lá e falando que o cartório é chato, que o cartório é burocrático, está tudo certo. Eu vou ficar preocupada se eles chegarem lá e falarem que o cartório cobrou uma taxa que não era para cobrar, entenderam? Então, assim, hoje foi muito complicado para a gente no início aqui em Medeiros Neto, porque havia um hábito de era feito dessa forma, mas antigamente era assim. E a gente passou e passa ainda, isso é sempre, né, Lívia? A gente passa por essa situação sempre. A gente está num processo de remodulação, de reorganização, de reestruturação e de regularização também das nossas matrículas, tá? Então eu sei que os senhores, como representantes do povo, devem também receber algumas queixas aqui, né? Fomos ao cartório, o cartório pediu isso, o cartório é muito legalista, o cartório é muito exigente, o cartório é muito burocrático. E aí eu transfiro para os senhores aqui, tá? Eu falo assim, não, vocês têm que ir lá na Câmara reclamar, porque o cartório não é legalista. O cartório só é legalista no sentido de cumprir a lei, né? Mas quem faz a lei são os legisladores, nós estamos aqui para cumprir, né? Então, se tem alguém fazendo alguma coisa errada, é lá. Se vocês estão achando que está exigente demais, é lá. A gente vai brincando e tenta, na verdade, explicar para aquelas pessoas que quando a gente exige uma documentação, exige uma forma do procedimento, nosso único objetivo é garantir a segurança jurídica. O cartório, ele tem por obrigação fazer com que a pessoa, quando ela faça o registro, daqui 10, 15, 20 anos, quando ela precisar daquele documento esteja lá, íntegro, perene, perfeito. Se a pessoa precisar daquele documento, por exemplo, para dar entrada num financiamento, numa liberação de crédito, tem que chegar naquela agência financeira e a agência financeira olhar e não haver erro naquele documento. Ser um documento fidedigno, tá? Então eu coloquei ali que o nosso objetivo é sempre, às vezes a gente faz uma nota de exigência, mas está sempre aberto, e eu queria dizer para os senhores assim, que nós estamos sempre abertos lá no cartório. Já tinha dito isso para a doutora Arlete em outro momento, quando ela ainda ocupava essa casa, que ela esteve lá, nós conversamos, e eu renovo esse nosso compromisso aqui. Nós estamos sempre abertos lá, estamos sempre abertos para vir aqui, estamos sempre abertos para trabalhar juntos, para dar as mãos, estamos sempre coesos, tá? Nosso objetivo, eu acredito que é o mesmo, que é de crescimento do nosso município, é de fortalecimento, é de estruturação do nosso município. Então, se a gente pede alguma coisa lá, pede algum documento, faz alguma exigência, é sempre com esse objetivo aí, proteger a propriedade, garantir que as transações dos bens imóveis, elas sejam feitas com segurança, elas sejam feitas com lisura, da segurança jurídica, da longevidade, da perenidade e levar também para aquela pessoa a segurança de que aquele documento está hábil para promover o crescimento econômico. Os senhores querem fazer alguma intervenção nessa parte? Alguma pergunta? Eu gostaria só de saber, doutora, nós no município de Medeiros Neto temos áreas de agrovilas, algumas inclusive já fazendo parte até da área urbana da cidade, e outras áreas mais afastadas um pouco que podem ser caracterizadas como áreas rurais. A situação, eu vou falar aqui mais específica, mas pode ser que outras estão do mesmo jeito, mas vou falar da Balança dos Fazendeiros, que está a 4 quilômetros aqui, a 2,5 quilômetros aqui da área urbana. Lá são lotes acima de uma tarefa de terra, outros lotes maiores, que os proprietários até fazem questão que permaneça como área rural. Mas também tem lotes menores que eu acho que não pega registro rural, eu não sei se tem um limite para isso, que estão lá na mesma área. E que se ficar como rural, essas pessoas não vão poder regularizar esses lotes menores. Eu queria saber se dentro desse projeto de lei da REURB, se já tem alguma coisa para tratar sobre esse assunto, doutora Arlete também, que pode nos orientar melhor, para resolver essa situação. Porque eu, por exemplo, vou falar por mim também. Eu sou proprietário de um terreno lá na Balança dos Fazendeiros e eu não consigo matricular, registrar esse terreno lá no seu cartório.
vim aqui no órgão do CIATA, que o nosso amigo diretor está aqui, só consegui transferir aquele documento que já tem um histórico, né, aí do CIATA, que passa de proprietário para proprietário, como se fosse um contrato de compra e venda. E aí eu gostaria de saber se essa REURB vai envolver essa situação um pouco, a meu ver, até complexa, né? Porque como é que vai ficar proprietários de áreas menores numa área rural ou vice-versa? Tá. Uma parte aqui, senhor presidente. Nessa questão, principalmente da questão das agrovilas e da balança, das administrações, principalmente lá do seu Nilson, foram entregues títulos de domínio através do governo do estado de muitas agrovilas. E nesse título de domínio era interessante, até o Banco Nordeste solicitava muito essas questões, que eles passam a ter também o direito ao crédito rural, do agroamigo, do vários tipos de Pronaf. Então, assim, várias situações das agrovilas foram regularizadas no setor rural com título de domínio através do governo, e hoje eles têm até o financiamento através da agricultura familiar, gerando emprego e renda ao município. Então, eu vou responder com relação a 13465 e vou deixar que a doutora Arlete fale com relação à proposta de lei específica do município. Pode ser, doutora? Sim, porque... Então, a lei 13465, ela não estabelece, não tem, pode sim ser um imóvel classificado como imóvel rural, tá? Ela, inclusive, diz claramente isso. Não há possibilidade, a regularização pode ser de área urbana ou de área rural, desde que a destinação seja uma destinação urbana. Então está numa agrovila, mas tem um aspecto, tem características, tem ocupação como urbano, não há problema nenhum que se faça regularização. Também não há limitação limitação de área, como há em algumas espécies de uso capião. Logo em seguida eu vou dizer sobre a questão dos tipos de instrumentos jurídicos que podem ser utilizados. Então, por exemplo, se for utilizada uma espécie de uso capião que tem limitação, por exemplo, de 250 metros, vai ter. Mas para regularização não tem, né? Como eu disse, não é só para hipossuficiente, não tem limitação territorial, tem destinação urbana, pode ser feito. Agora, existe um outro tipo de imóvel, que é aquele imóvel que é o imóvel rural, e sendo um imóvel rural com destinação rural, que aí não seria o objetivo aqui, mas que pode também ser regularizado como imóvel rural, porque eu não sei se é o seu caso, quando o senhor mencionou que não consegue fazer matrícula, né? Aí seria uma outra abordagem e a gente pode... Sim, lá na verdade esses terrenos da agrovila Balança dos Fazendeiros, lá eles nenhum tem escritura. Nenhum tem escritura. Ou já regularizou isso, doutora Arlete? Mas a minha dúvida é o seguinte: alguns proprietários de áreas maiores, né, de sítios, né, quem tem acima de uma tarefa de terra, não tem interesse que aquela área seja transformada como área urbana. Justamente eles acreditam depois, futuramente, não poder requerer uma aposentadoria do Fundo Rural, uma aposentadoria em cima do INCRA. Eles querem poder registrar o documento da terra deles obtendo um INCRA. E outros menores que não têm essas áreas de terra maiores, de uma tarefa acima, mas que tenha uma área referente a um lote, por exemplo, mas que está lá, vai ter condição de enquadrar esse lote pequeno como área rural? Pode, como área urbana? Rural. Não, já é área rural. Já é área rural. É área rural nesse caso? Não. Não, porque olha só, o que a gente está falando aqui é regularizar como urbano, que é o que a 3465 trata. Sim, mas vamos dizer que lá primeiro regulariza todo mundo lá como uma área rural. É a Balança dos Fazendeiros, uma agrovila, e ela vai ser regularizada como área rural. Porque a maioria dos proprietários lá querem que ela continue, que ela seja rural para poder obter um INCRA. Só uma parte. Agora vai aparecer um ou outro de um lote pequeno. Esse lote pequeno vai ter condição de ser regularizado como área urbana dentro, vizinho dos outros que já é rural? Pode. Pode uma única unidade, por exemplo, eu tenho um bairro inteiro.
tá? Mas aí isso aí é competência do município para fazer a identificação da unidade. Então eu tenho um bairro, mas o município quer regularizar só uma determinada rua. Ou então eu tenho, às vezes, um único lote, e aquele proprietário daquele único lote pode pedir para regularizar. Então não vai importar se aquela unidade que foi identificada pelo município, aquela unidade específica ali, então suponhamos que a gente tenha lá 3 unidades que têm características de ocupação urbana e no entorno tem mais 10 que têm característica de ocupação rural. O município vai identificar o núcleo que é urbano, que seja de 2, de 3, ou de 1, ou de 4, ou de 5, ele vai identificar o núcleo urbano e vai incluir só aquele núcleo urbano ali no procedimento de regularização. Os demais vão continuar com a qualificação ou com a classificação ou qualificação que ele já tem de imóveis rurais. A questão de identificação é da competência do município. O município identifica, e lógico, se o município fizer uma identificação de uma área que ele vai converter ali em área urbana, o titular do direito de posse, o titular de um direito real daquele imóvel, ele vai ser notificado para se manifestar. Então o município ele não pode fazer isso ao bel prazer, né, sem consultar a parte. A parte vai ser consultada, o posseiro ou o proprietário ele vai ser consultado. E ele sendo consultado, se ele não concordar, é o momento dele se manifestar e dizer não, aqui não tem característica de urbana, característica de rural, e por uma conveniência minha, que sou proprietário, né, exercendo o meu direito de propriedade, eu quero que continue com essa classificação, sem problema nenhum. Entendi. Uma parte aqui. A doutora falou no início, inclusive, que a gente tem aqui imóveis no centro que estão como rural, né? Então, assim, fica a critério do município essa regularização, não é como você falou, a doutora falou a bel prazer, eu tenho que comunicar a pessoa, né, para que ela possa regularizar ou para urbana, mas ela pode continuar rural. Aqui no centro não tem como, porque aqui já é área urbana. Na verdade, assim, aqui a parte vai manifestar quando ela é notificada. E aquela manifestação dela vai ser analisada, vai ser sopesada, né? Tá no imóvel aqui no centro. Aí, qual é o fundamento que a pessoa vai ter para dizer que ela quer que seja rural? Então, o fundamento da parte, ele tem que ser um fundamento que seja, que tenha coerência, né? Que seja um fundamento coerente. Não pode a pessoa também querer alegar qualquer coisa que não vai ter, né? Não vai ter laço naquela fundamentação dela. Bom dia, doutora. Só para tirar uma dúvida, Pintão, as áreas, quando os módulos rurais, como são chamados, né, DO sempre acompanha isso aqui nessa casa, os módulos rurais, eles, para serem transformados em módulos urbanos, são fáceis. Agora, a pessoa que tem, um exemplo, um lote de 20 por 30, 600 metros quadrados, por exemplo, ele não consegue transformar ele em rural, porque o INCRA, o ITR, não aceita devido não ter o tamanho de um módulo padrão para ser rural. Parcelamento mínimo do solo. 2 hectares em média para ser rural. Agora, ele não pode transformar essa área, um exemplo, 600 metros, em módulo rural. Não tem capacitação e nem o INCRA nem o ITR não aceita devido ao tamanho dos lotes. É só um esclarecimento. Então, no caso, a maioria dos lotes da balança dos fazendeiros não vai conseguir matrícula rural, porque a maioria não tem 2 hectares. Pode fazer um condomínio rural. Urbano. Rural? Pode fazer um condomínio. Porque aí anexa e torna o módulo só, não é isso? Assim, do módulo fiscal, é domínio que pode ser dividido e criar Porque esse condomínio rural, eu até estou com um problema desse lá em Nova Leeds, num loteamento que meu pai tem, está em fase final, ali próximo ao campo. Eu fui buscar legalização e encontrei essa dificuldade de legalização perante até Teixeira, porque nós temos uma parte ali que é Teixeira, por incrível que pareça, na margem do rio. E eu encontrei essa dificuldade. Aí nós conseguimos, eu abandonei o projeto devido a essa dificuldade de tornar módulo rural em urbano. É fácil, agora de tornar urbano em rural, nós temos essa dificuldade. Eu queria cumprimentar o Frederico e o Felipe,
né, engenheiro que vai cuidar aí da medição, né, de todas as áreas aí do município de Medeiros Neto, e logo depois da doutora Tasmânia ele vai poder também tirar algumas dúvidas da gente aqui sobre como vai proceder, né, em que base ele vai ter também para poder medir esses terrenos aí, né. Também doutor Sami vai poder falar desses terrenos que estão registrados no CIATA com suas medições também. Uma parte aqui, senhor presidente. Frederico, né? Marlene, um prazer. Quando você diz condomínio rural, e a gente sabe que a gente tem as agrovilas, tanto a Panorama quanto a Perobinha 1 e 2, Balança dos Fazendeiros, e essas pessoas estão lá e querem se manter como rural, por conta da aposentadoria, da questão do INCRA, esse condomínio rural, que né, nós somos representantes do povo, seria legal juridicamente a gente criar algo aqui, algum projeto de lei para poder nortear essas pessoas que não sabem disso, né? Porque nós sabemos, a partir dessa explicação, que pode ter esse condomínio rural. Mas juridicamente a gente pode aqui nessa casa estar criando um projeto de lei para poder nortear essas pessoas que acham que futuramente poderão. Cara, colega, só para dar só uma ênfase nessa questão que a senhora colocou, é de super importância, porém nós temos que estarmos embasados na lei federal, que as leis municipais não sobrepõem sobre as leis federais nesse quesito. Tem outro padrão que eu acompanhei lá na minha medição, eu encontrei essa barreira. Eu não posso falar com autonomia nem autoridade sobre a realidade dessas agrovilas, mas se não criar o módulo do condomínio rural, eles ficarão de fora do projeto. Mas é por isso a minha abordagem é como fazer, se juridicamente nós podemos fazer algo, né? Porque muita gente está lá achando que futuramente, e aí vai, quando ela chega com 55 anos, com 60 anos, e ela acha que vai ter esse direito, mesmo não será adquirido. Então nós, como somos representantes do povo, o que a gente pode fazer para nortear essas pessoas, isso diante da lei federal, porque a gente sabe que a lei municipal não sobrepõe a federal, mas se a gente pode fazer algo nessa casa para poder garantir para essas pessoas que não sabem e que acham que futuramente elas serão beneficiadas, né? É esse o sentido da pergunta. Vice-presidente, bom dia. Boa parte daquelas agrovilas, elas foram tituladas pelo Estado, com posse dos títulos. Nós conseguimos, na gestão do atual prefeito, quando prefeito, 350 títulos para as pequenas propriedades de Medeiros Neto. Foram credenciadas e medidas e tituladas 285 propriedades. Depois veio no governo a gestão de seu Nilson, teve outra quantidade, outra remessa. Então, boa parte daquelas agrovilas já tem os títulos do Estado. Algumas esbarraram na dificuldade do cartório naquela ocasião, porque tem uma lei, segundo o pessoal do próprio CDA que estiveram aqui, que não pagava, mas o cartório insistiu em cobrar. Não era ainda na gestão de vocês, mas cobraram dos pequenos produtores. E até extorquiram, eu vou além disso aí, porque eu tenho pessoas da família que uma pequena propriedade na agrovila, onde o companheiro Cristiano está dizendo aí, cobrou R$8.000 do finado esposo de Ducha, mãe de Gracinha, até parente da gente, Bastião. Então, assim, teve muitas propriedades que foram dali, das duas agrovilas, das três melhores dizendo, da Balança, da agrovila Panorama e da agrovila Perobinha. Inclusive em Salvador ainda tem alguns títulos. Lá. Em função dessa dificuldade da burocracia e da insistência de alguns cartórios e cobrar, passando por cima de uma lei federal, hoje os títulos já saem do CDA já
escriturados, né? Que já sai com a escritura e registrados. Já justamente é para não estar tendo essa dificuldade, porque, como a senhora disse em outro momento anterior, o pequeno não está informado a respeito dessa situação, que é de graça e que ele não precisa pagar, mas às vezes ainda tem essa insistência de cobrar. Por isso, companheira Marlene, boa parte dessas agrovilas já são tituladas pelo Estado. Só para esclarecer que no próprio título de domínio, na hora que o produtor pega, se não me engano, tem um dos itens que lá fala que é a isenção da questão de pagamento da questão dos registros. Tem o prazo depois de 5 anos para se quiser vender, fazer alguma coisa. Mas isso, caro colega, eu acho que foi antes de terceirizar os cartórios, não? Tem que olhar isso também, que lei sobrepõe. Antes de terceirizar, que agora como terceirizado eles têm as taxas de custos que não tem. Permanece, companheiro, permanece, tanto é que hoje os títulos já saem do CDA já registrados. Doutora, uma parte aqui, interrompendo a senhora, a gente está discutindo aqui sobre as áreas, né, medições e tudo. Foi boa a colocação do Frederico ali, do condomínio rural. Acho que isso é uma boa solução lá para as agrovilas. Bom, nós sabemos aqui que na parte urbana também, esse REURB, ele vai gerar custos aí para a população, correto? Ou eu estou enganado? Aí esse projeto era bom ter alguma emenda aí que a gente, até pelo momento que a gente passa, para a população aí de baixa renda, né, a gente tem uma solução aí, porque a gente está passando por um momento difícil no país e a gente poder, eu acharia que até isentar essas pessoas aí, estão isentas, né? Ah, certo, então, isso aí. Então a doutora vai falar agora sobre isso, né? Por quê? Meu nobre colega, eu acho inclusive que se a gente não estivesse passando por esse momento, onde não pode aglomerar, uma audiência pública seria fundamental para convidar essas pessoas, né? Se não fosse pelo momento, porque a explicação que a doutora está dando aqui deixa as coisas muito claras, né? Para que essas pessoas pudessem regularizar, tivessem interesse de regularizar, mas não é o momento, né, que a gente tinha que usar com relação. Desculpa, pode falar. Essa parte do procedimento, depois que a doutora Tasmânia concluir e o doutor Frederico, eu vou falar para vocês mais a parte prática, né, os procedimentos administrativos, como serão realizados após a aprovação da lei, e aí eu vou explicar para vocês como... Então vamos deixar a doutora Tasmânia concluir a apresentação cursos, né, dela. Hein, doutora? A senhora vai falar sobre os cursos agora. Esse tópico que eu vou falar agora até responde ao questionamento aqui do vereador Adelgundes, que é com relação ao custo, né? Então, o que a Lei 13465 ela traz com relação ao custo? Existe nessa lei duas modalidades de regularização, que é chamada de REURB-S, REURB-E e REURB-S. Na verdade, tem até uma terceira, que é a REURB nominada, né? Que é para os casos em que não se encaixar aqui, mas o mais importante são esses dois aqui. E o que a REURB-S é? REURB-S é uma regularização fundiária social. A REURB-E é uma regularização fundiária específica. Qual é, Tasmânia, então, a principal diferença entre essas duas modalidades? É a questão do custo, é a questão do que se vai gastar com a infraestrutura. Quem vai assumir essa despesa? Então, respondendo à sua pergunta, se aquele núcleo ele foi identificado como um núcleo que tem as características da REURB-S, as partes beneficiadas ali daquela regularização, elas não vão ter custo nenhum, nada, é zero. Elas não têm custo com despesas de emissão de certidão, elas não têm custo com toda a parte registral no cartório, nada. Elas não têm custo com a infraestrutura, tá? Se é a REURB-E, então aquele beneficiário ali daquela titulação é que vai ser responsável. Eu acho esse momento, senhores, um momento extremamente sensível e que tem que haver muito cuidado do gestor. Porque a quem cabe? A lei estabelece quem tem direito e quem não tem? A lei estabelece um patamar de valor? Não, a lei não estabelece. Ela deixa isso a critério do gestor. Então, é o gestor que vai dizer se a pessoa que ganha até 3 salários, até 5, até 10, é o gestor público que vai dizer. É ele
ele que vai fazer isso. Então, ao fazer isso, então, por exemplo, ao dizer que aquele núcleo urbano informal ali, ele tem característica de REURB-S, ele vai estar trazendo para si, né, trazendo para o ente público, o municipal, no caso nosso aqui, a responsabilidade por todo o gasto com compensação ambiental, com criação de estruturas básicas que eventualmente não existam naquela localidade, naquele determinado núcleo ali. Então, a nomenclatura, o nome, o tipo de classificação, o tipo de modalidade, ele serve para definir quem é que vai assumir, quem é que vai pagar a conta. Então, doutor, a classificação para a pessoa estar isenta é feita pelo gestor do município? Pelo gestor do município, pelo prefeito municipal. É ele quem vai dizer se aquele núcleo é um núcleo de REURB-S ou é um núcleo de REURB-E. Mas ele tem a autonomia de fazer isso por ele mesmo, por um decreto, ou tem que passar pela Câmara? Não, ele tem autonomia para fazer. A lei dá para ele autonomia para fazer. Ok. Eu trouxe ali alguns instrumentos porque é uma pergunta recorrente, tá? É uma pergunta que eu sempre recebo. Mas pode ser feito só através... Qual é o meio, né? Então, a REURB-S, REURB-E é uma modalidade, tem vários instrumentos jurídicos. Pode ser utilizado o uso-capião, a legitimação, pode ser um consórcio imobiliário, pode haver uma desapropriação do município feita por interesse social, uma determinada área, ele vai desapropriar aquela área ali. E eu coloquei reticência porque, na verdade, esse rol aí, gente, ele é um rol só exemplificativo. A lei fala que qualquer outra medida pode ser utilizada para fim de regularização. As etapas, não vou me adentrar, mas só para os senhores terem terem mais ou menos um conhecimento e uma noção, a primeira fase é o requerimento do legitimado. Como eu disse já anteriormente, praticamente todos são legitimados, né? Houve uma extensão muito grande com essa lei do rol. O processamento do pedido é feito na municipalidade, né? no ente público municipal, estadual ou federal, no nosso caso aqui no municipal. É ele quem faz, ele quem instaura, analisa, verifica se há possibilidade de fazer, defere ou indefere o pedido. Se indefere, tem que ser fundamentadamente. É ele o responsável também por fazer o projeto de regularização fundiária, né, com todos os estudos técnicos, estudos ambientais, estudos estruturais, estudos jurídicos, sociais, socioeconômicos. A lei traz lá um rol de estudos que precisam ser, de análises, né, de conformidades que precisam ser verificadas. O saneamento é, ao final, verificar, foi cumprida a lei, todos os confrontantes, todos os titulares de direitos reais, eles foram notificados. Então é aquela parte que aquele momento que para verificar se está tudo certo, se está tudo ok, se precisa consertar alguma coisa, se precisar, a hora é aquela dali, se não segue, né, toca. A decisão da autoridade competente, que é da municipalidade, como eu disse, a emissão da CRF. Essa CRF, na verdade, ela é o quê? Uma certidão. É uma certidão de regularidade fiscal, que vai constar ali o nome das pessoas que foram beneficiadas. Esse documento, juntamente com o processo, é encaminhado para o CRI, que é para o cartório, e esse procedimento se encerra, então, com o registro no cartório de imóveis. O resultado desse trabalho é, então, o reconhecimento de direito real àquelas pessoas que estão nos núcleos formais, informais, né, conferindo segurança jurídica. Esses núcleos, eles começam a integrar a base de cálculo tributária do município e aumentam, né, inequivocamente, eles vão aumentar, vão gerar mais receitas para o município. E, além de um retorno para o município, tem também um desenvolvimento econômico que a gente já tratou aqui ao longo da fala. Eu trouxe uma frase do Fernando Nascimento que é uma frase que eu acho muito completa, né? Um pensamento dele que eu acho muito completo, aquelas frases que a gente lê e fala assim, eu gostaria de ter dito isso. Então ele fala que a regularização fundiária traz múltiplos benefícios, porque ela promove um desenvolvimento urbano e social na área atingida, ela incrementa a arrecadação, ou seja, o município ganha, ela permite a geração de crédito lastreada em garantia real, que a gente falou muito disso aqui, então a parte ganha, né, porque essas linhas de crédito, elas são normalmente subsidiadas, elas têm taxas, e mesmo quando não há um subsídio de governo, elas têm, em razão da garantia real, porque a garantia real dá uma segurança para a instituição financeira, então, em razão disso, a gente sabe que quanto mais segurança, menor é a taxa. Quanto mais segurança, maior é a taxa, né? Se a instituição não tem segurança, ela vai colocar uma taxa mais alta, porque se houver uma inadimplência ali, o prejuízo dela vai ser menor. Então, havendo a garantia real, há uma redução, a possibilidade da pessoa tomar um empréstimo, ter acesso a um crédito com um valor bem mais barateado, né? Movimenta toda a economia do município.
Então deve ser desejada e deve ser perseguida, né? Eu acho esse termo que ele coloca muito forte, pelo poder público, pelos beneficiários, pelos profissionais da área, em especial o registrador de imóveis. Ele fala do registrador porque ele é registrado lá em Minas Gerais, era o presidente da CORE lá, que é o guardião do direito de propriedade no Brasil. Eu finalizo então, me coloco à disposição dos senhores para esclarecimento de qualquer dúvida, renovo meu agradecimento e a manifestação da honra de estar participando desse evento, né? Eu acho que isso aqui vai ficar marcado e eu creio, eu vim no carro falando com Lívia, assim, Lívia, eu acredito que esse negócio vai funcionar e vai dar certo, quando o Poder Legislativo se une, está representando o povo, né? E é realmente, isso é uma coisa real, não é uma falácia, não é, enfim, é a força, né, desse poder, né? O que esse poder representa na democracia brasileira. Então, acredito que vai dar certo e lá no cartório nós estamos assim, à disposição, como eu já disse, de todos os senhores. Muito obrigada. Nós, em nome do Poder Legislativo, que agradece a presença da senhora por estar nos trazendo o conhecimento necessário para que a gente possa debater essa lei, votar de forma justa e que venha atender o pessoal de Medeiros Neto. Eu gostaria só de perguntar ao doutor Sami, ele está aí ainda? O doutor Sami, ele é o diretor do órgão tributário do município de Medeiros Neto, do CIATA, e que, teoricamente, na prática também é o órgão que deverá prestar conta de todos os cadastramentos desses imóveis no município de Medeiros Neto. Sobre as questões dos imóveis de área urbana e até as agrovilas, que eu sei que está fora da área urbana, ainda não foi declarada se é área urbana ou não, mas da área urbana, você já tem todos os imóveis, o órgão tem todos os imóveis do município de Medeiros Neto cadastrados, doutor? Em primeiro lugar, bom dia, né? Bom dia, presidente, demais vereadores, né? Doutora, prazer, doutor Arlete, meus companheiros aí. Veja só, Cristiano, tem exatamente 5 meses, né, que eu assumi o cargo e ainda não tivemos tempo hábil para fazer todo o levantamento, né, nessa questão cadastral de imóveis. O que nós temos conhecimento hoje são daqueles imóveis que existe um cadastro para fins de IPTU, né? Existe uma grande demanda por parte de contribuintes, né, de pessoas que são usuárias do setor, e são pessoas que têm a posse, né, de imóveis, têm as suas residências, mas não têm uma escritura, não tem um registro. Então estão de posse, né, de fato desses imóveis, e por conta disso nós nos recorremos ao setor jurídico, né, e aos demais secretários para a gente buscar, né, regularizar essa situação. Eu não tenho aqui a quantidade, né, exata, e para isso eu tenho que conversar com o servidor do CIATA, né, com o Filó. É uma pessoa que tem bastante tempo que trabalha lá e tem conhecimento, né, de trazer para nós essas informações mais exatas. Eu tenho conhecimento que existe uma área aqui, e a Arlete, eu acredito que tem esse conhecimento aqui no Planalto, né, Arlete? Planalto não, na Popular. Nancy, Medeiros Neto hoje é 80%, como o doutor Tasmani, né, apresentou, doutora Mira, dos imóveis que não são registrados, né? Então hoje nós temos o bairro do Eurico Pinto todo, nós temos a situação mais grave hoje, que é o Bela Vista, que hoje a fazenda do Seu Sina, ele não é um bairro Bela Vista, tanto é que os moradores lá, às vezes, eles cobram muito preocupados, se Seu Sina vier a falecer, tem que fazer inventário do bairro Bela Vista. Então eles têm pânico disso, tanto é que eu pedi até o prefeito que fosse iniciado a REURB pelo bairro Bela Vista, né, com a parte do bairro do Eurico.
Nós temos o Planalto 1, Planalto 2, que é ali próximo ao fórum, também é uma fazenda, né? Não é uma cidade, não é uma área urbana. E nós temos alguns imóveis aqui do centro da cidade, nós temos 3 aqui no centro, que não tem o documento, e eu descobri essa semana que nós temos ali o mercado municipal também, que é uma fazenda. Então, Medeiros Neto hoje, ela é o que a doutora Tasmânia apresentou aqui no início, realmente é o que ela apresentou. Nós não temos hoje em torno de 85% dos imóveis hoje são irregulares. Inclusive a gente está dentro de um imóvel público e irregular, que também não tem registro, que é o prédio aqui da Câmara. Esse bairro que a Red falou, eu também não tinha conhecimento que era área rural, né? Está como área rural. E doutora? O mercado municipal também, que vai ali para 17 de setembro, também uma grande parte ela está irregular. Só me dizer se a Praça Bernardo Muniz, ela está como rural ou municipal, sabe dizer? Não, alguns imóveis ali do São Bernardo, eles estão regulares. Eu digo a praça. Agora a praça, assim como bem pública, eu não sei informar se tem documento, né, em nome do município. Agora o Planalto 1, que é onde eu moro, que era uma fazenda. Próximo ao fórum. Que era uma fazenda. A gente foi até feito os lotes iguais, 12 por 30. Eu consegui registrar. Mesmo sendo a fazenda, a gente conseguiu registrar, que é do lado de Deca Lopes. Mas foram os imóveis na época do cartório que era. Eles faziam uma mágica lá, doutora Casma, que registrava os imóveis, né? Inclusive no bairro do Urico Pinto também, se chegar, tem alguns imóveis que eles conseguiram registrar, mas hoje não consegue porque... No caso dela, que já tem um imóvel registrado, como vai ficar nessa RERUB? Eu queria até aproveitar essa oportunidade dessa fala para dizer o seguinte: nós temos uma situação lá no cartório de alguns documentos que chegaram, talvez seja este o caso. E depois, pelo menos foi o que um servidor do município ele me informou. As partes chegaram ao cartório com uma certidão. No cartório não existe essa matrícula. Então, o que o servidor... Não existe. Então, para nós, esse documento não existe, tá? Nesse documento, todo documento que é emitido do cartório, toda certidão, por exemplo, que é emitida do cartório, ela tem um selo de autenticação que qualquer órgão pode verificar a veracidade deste documento. Então, se chegar no agente financeiro, se chegar aqui na Câmara, se chegar em qualquer órgão, dá para verificar. Esses documentos que são levados ao cartório, eles são documentos que não têm esse selo de autenticidade. Então, a gente não consegue verificar a procedência daquilo ali. Não é que a gente duvide, mas nosso trabalho ele é legal. Então, eu preciso de um documento que espelhe, que tenha um lastro, tá? Então, o que aconteceu com esse loteamento? Não sei se é este o seu caso, mas eu vou dizer que foi uma situação que aconteceu bem recorrentemente no cartório. Eu mantive contato com a prefeitura, fizemos algumas reuniões no cartório, e aí o funcionário me disse o seguinte, que a prefeitura precisava de uma certidão à época para liberar um dinheiro do governo federal e que não tinha feito aquele loteamento. Então, que houve uma negociação do gestor, ou de não sei exatamente quem, ele não soube informar, né? Eu não vou ser leviana de dizer, mas houve a negociação entre o município e o cartório emitiu uma certidão à época que não reproduzia o que existia. O cartório criou o documento e emitiu esse documento, e a prefeitura com base nesse documento. E não há para dizer hoje, no tempo de hoje, se houve má-fé, porque má-fé, gente, é uma coisa que a gente precisa comprovar. Então, assim, o que eu posso dizer é que foi uma conduta errada, né, em razão, isso eu posso dizer porque é público, em razão destes e de outros procedimentos feitos de forma equivocada, de forma errada, foi que a antiga delegatária, dona Neuza, ela perdeu, foi instaurado um procedimento administrativo, e em razão da apuração dessas falhas, ela perdeu a delegação. Como é público, os senhores sabem bem disso. Mas e hoje? Como é que a gente pode fazer para consertar? Então, existe um procedimento que chama restauração de matrícula. Eu entendo assim, a gente não pode restaurar de qualquer forma, porque isso traria uma grande insegurança para a comunidade, para o que é, né, para o sistema registral, para o sistema tabular, mas também nós não podemos deixar que a parte que comprou, que pagou todas as custas, ela seja prejudicada. Então, essa parte que tem este documento, ela vai ter que levar esse documento, aí a gente faz um processo de reconstrução que não depende só do cartório. O nosso Código de Normas, ele diz que tem que ter intervenção do juiz, autorização judicial. Já fizemos isso.
Tá? A parte leva escritura, com carimbo, com assinatura, ela leva certidão e o máximo de documentos que tiver comprovando que realmente aquela negociação existiu, aquele imóvel existiu, ela leva os documentos técnicos e a gente monta o procedimento administrativo e faz a restauração daquele documento. Dá um pouco de trabalho? Dá. Tem custo? Não, não tem custo. Tá? A parte não vai ser onerada porque ela já pagou por aquilo dali. Mas aí ela vai comprovar que ela já pagou, ela vai juntar o DAGE, há a possibilidade de refazimento. Gente, não é o ideal, tá? O ideal que a gente espera do poder público, e o cartório é um longa-manos do poder público, né? Aqui é o próprio poder, é um poder, nós não somos um poder, mas representamos o poder judiciário, né? Estamos ali na condição de delegação do judiciário, é que se tenha segurança. Então é uma coisa que traz muita tristeza pra gente, traz muito incômodo, né? A gente para o trabalho no cartório para fazer, não é o ideal, mas é o que nós temos. Então não adianta a gente levar para a pessoa o problema. Eu falo sempre lá no cartório assim, ó, quando a gente entrega para a pessoa o documento dizendo para ela não existe essa matrícula aqui, nós já temos que dizer não existe, mas dá para reconstruir, existe um caminho, existe a possibilidade é essa, traga esse documento que a gente tem que levar para ela o problema e dar para ela também a solução para que ela consiga ali se reestruturar, se reorganizar e consiga regularizar aquele direito. Não sei se é este caso, tá? Doutora, e quando essa pessoa consegue, é vizinho, né? Então tá tudo no mesmo. Ela consegue hipotecar a casa dela. Ela conseguiu. Porque o que acontece? O banco, confiando, o governo federal, confiando nessa certidão que foi emitida pelo cartório, ele liberou verba. O banco, confiando nessa certidão que foi emitida pelo cartório, ele hipotecou. E a gente já teve também reuniões com os bancos, sabe, com o Caixa Econômica, com o Banco do Brasil, porque hoje circulam por aí registros com carimbos que não existem no folho real, né? Na época, quer dizer, o que acontece? Hoje talvez isso não aconteceria, porque os bancos hoje, eles conferem esse selo de autenticidade para verificar se esse documento está espelhado lá no site do tribunal. Mas na época não era esse o procedimento. Então existe? Existe. Existe casa financiada pela Caixa que não existe matrícula no cartório? Existe. Existe casa hipotecada? Existe. O fato de já ter financiado e já ter hipoteca, porque as pessoas falam assim, mas são órgãos diferentes, né? São instâncias diferentes. Então às vezes ela tem aquela hipoteca lá na Caixa, mas se ela não tem aquele imóvel no cartório, ou o banco vai ter que se movimentar, né? O banco, que é o credor, é o maior interessado, para que aquele registro ali então seja restaurado. Na época, então, o banco não averiguava, não. Sim, eu gostaria então de ouvir o Frederico, ele que vai cuidar do levantamento topográfico, né, no caso da medição dessa REURB. Se quiser utilizar a tribuna também, pode ficar à vontade. Senhores, se não tiver mais nenhuma pergunta, eu queria pedir licença para me retirar, porque nós já tínhamos assumido outros compromissos. Quando a doutora Arlete me falou, eu falei, vai ser um prazer, nós vamos remodelar os atendimentos para estar lá na Câmara. Então, se a minha presença não for mais necessária, eu vou pedir licença para me retirar. Se não tiver a mais gente agradece, doutora Tasmânia. Só mais uma pergunta aqui, doutora. A senhora falou no início da equipe multidisciplinar, né, que vai precisar para poder regularizar essa situação. Essa equipe, ela vai ficar a critério do poder municipal? Isso. Toda a gestão é do Poder Municipal. Tá bom. Obrigado, doutora. Muito obrigada. Bom dia a todos, bom trabalho. Frederico, bom dia. Eu gostaria, já que você vai estar responsável pelo levantamento, pela medição dessas áreas, e existe uma certa preocupação, pelo menos da minha parte pessoal, que nos possíveis conflitos nessas medições diárias. Você vai chegar numa área que vai ter um conflito entre o vizinho, entre os vizinhos, não, a minha cerca é aqui, não é 1 metro mais para dentro. Como é que você vai tomar por base a resolução desses conflitos na hora dessa medição, se 80% dos municípios não têm as suas áreas registradas? Bom dia a todos. Eu sou Frederico, sou engenheiro agrônomo, sou proprietário da empresa RM Geotecnologias, uma empresa que vem trabalhando desde 2009 com georreferenciamento de imóveis rurais.
de imóveis rurais, e a partir de 2017 começamos a trabalhar com imóveis urbanos. Começamos com recadastramento e cadastramento imobiliário para fim de arrecadação de IPTU, né? E a partir de 2019, nós fomos contratados por uma empresa do Paraná em regularização fundiária para fazer o georreferenciamento e a demarcação de 22 cidades no interior do Paraná. Dessas 22 cidades, já se fizeram a regularização fundiária via Estado e agora via REUB-S, via Prefeitura, de praticamente 80%. Né? Então, o que a gente faz para ter essa precisão que você está questionando? O primeiro passo que a gente faz um levantamento aéreo da cidade. A gente levanta ela através de aeronaves não tripuladas, com precisões milimétricas, né? A gente faz o primeiro levantamento aéreo da cidade. Você vai ter a sua cidade, ver ela de cima com resoluções bem perfeitas, para conseguir identificar uma cerca, um muro. Você consegue ver com nitidez. Eu não vim preparado, porque eu podia até mostrar isso aqui para vocês através da apresentação, né? E a partir dessa delimitação, depois que a gente faz o voo, a gente faz uma delimitação em escritório, reconhecendo todos os lotes, dividindo lotes, área construída, onde inicia-se cerca, onde termina a cerca, certo? Depois desse levantamento, a gente faz um levantamento de campo. Aí nós usamos uma outra tecnologia chamada GPS RTK, de precisão milimétrica. A gente vai em lote, pegando a testada e vendo aonde provavelmente a gente por cima achou que eram 2 lotes, mas na verdade são um, ou então tem um lote de uma família lá no fundo, que às vezes no Paraná tem muito disso. Eu estava falando com a Arlete. Você tem um terreno aqui, você tem a entrada aqui, tem um corredorzinho aqui, quando você chega lá no fundo, tem 3, 4 casas dos filhos. Então, na verdade, você acha que é um lote só, mas quando você vai ver na regularização, você vai ter que dividir em 5. Isso aí, entra-se geralmente a gente faz essa conferência em campo já com o cadastro social, né? Vai a equipe, a gente faz o pré-levantamento, aí vai a equipe do cadastro social em lote, discutindo, vendo essas inconsistências possíveis que podem acontecer. Ah, não, o vizinho está pegando meu terreno, o outro entrou para cá, minha cerca é essa. Nesses casos que não há resolução, o que a gente percebeu lá no Paraná é que essas 2 pessoas elas ficam de fora da regularização até elas se decidirem, né? Ou judicialmente ou não judicialmente. O que se não pode acontecer é de se parar o processo do núcleo por conta de uma pessoa ou 2 pessoas. Ela vai sair, enquanto elas não se resolverem, ela sai do processo e depois, individualmente, depois do núcleo já regulamentado, ela vai lá individualmente e faz essa regularização. Ela vai agora, só que ela vai ter com os custos dela. Enquanto ela era isenta num processo via prefeitura, se houver o conflito, ela não entrou naquela regularização junto ali com o núcleo, ela vai fazer individual e ela vai ter o custo individual de contratar um engenheiro para fazer a planta da casinha dela, de pagar um RT, de pagar as custas cartoriais, né? Então, a gente usa uma tecnologia mundialmente conhecida o que a gente usa hoje aqui vai usar em Medeiros Neto é o que os Estados Unidos usam, é o que a Europa usa. Então, isso a gente garante com precisão que você vai ter um banco de dados perfeito, até mesmo para fazer não só a regularização fundiária, mas utilizar como um recadastramento imobiliário para o IPTU. O banco de dados que a gente vai gerar, ele pode usar para fazer planejamentos de ruas não calçadas e calçadas. Ele pode identificar, a gente depois, num trabalho de campo, pode identificar ruas que não tem nome e a própria Câmara, renomear essas ruas, né? Então a gente monta uma base cartográfica para a prefeitura em que, além da REURB, ela tem uma multifinalidades, né? E com precisão e com segurança jurídica e de precisão cartográfica, para que não haja nenhum conflito. A minha área aqui, às vezes o cara vem com a trena, né?
Aí só que a trena às vezes tem a barriga da trena, o cara puxa a trena assim, o outro puxa a trena e deixa aquela barriga assim, né? Que ela cai, aí ele acha, não, na minha casa é isso. Então a gente vem com um equipamento certificado pelo INCRA, que é o equipamento que a gente usa hoje de referenciamento de maus rurais, em que não há como você ter um erro de 0,8 milímetro, né? Então a gente consegue, por exemplo, identificar essas coisas, né? Na medição. O cara fala, na minha escritura tem, quando eu comprei tem 30 metros, mas a gente vai medir lá, tem 28, né? Aí ele acha que o vizinho pegou, mas aí o do vizinho também tem 28. Então o erro vem somando, né? Foi o caso que a gente encontrou no Paraná. Os loteamentos eram todos medidas de 15 metros de frente, mas você chegava um com 14, outro com 13, né? E na verdade, quando a gente foi perceber, a rua realmente era menor, né? Quando pegou da ponta de lá na outra ponta, vamos dizer que tinha 10 lotes, era para ter 150 metros, mas não tinha 145. Então esses 5 metros foi diluído aí entre os lotes, né? Ô Frederico, o contrato que o município de Medeiros Neto firmou com vocês vai englobar esse trabalho em toda a área do município, incluindo distritos e povoados, ou só aqui para a sede do município? Por enquanto é só a sede, né, doutora Cléia? Quando concluir a sede, aí o prefeito pretende estender para ele Peva e Nordeste. É porque era o que eu ia falar, nós temos 2 distritos de porte maiores aqui no município, e que esses problemas e conflitos lá também são constantes. Vai dar anunciado, né? Ô, doutor, eu tenho uma pergunta. Depois desse trabalho realizado, o senhor vai fazer também a inscrição, conforme daquilo que foi delimitado nas áreas? A inscrição para IPTU? Não, a princípio não foi contratado nesse serviço, mas a gente deixou uma brecha muito boa, que vai depender de uma decisão de vocês, para se vocês tiverem a necessidade, a gente fazer esse recadastramento para o IPTU. A gente cria o banco de dados e pega esse banco de dados e alimenta seu sistema de tributos. Entendi, né? Porque é o seguinte, tem casas que nós temos aí a inscrição, e nessas casas são previstas uma determinada área, correto? Só que tem pessoas que compraram um terreno vizinho, né? Essa casa ela cresceu, e isso nós não temos no cadastro. Tem muito disso aí, Cristiano. Mas não vai acontecer nada. Esse trabalho ele já vai contemplar, né, essa nova área. A gente vai te dar a área do lote e a área construída. Vai estar pronto. Então, a única coisa que a gente não vai te dar é quem é que é o dono daquele lote, que isso o cadastro social que a prefeitura vai fazer, vai criar um banco de dados que pode ser utilizado pelo seu tributo, né? A gente vai instalar um programa na prefeitura, onde que uma pessoa designada da prefeitura vai fazer a alimentação desse banco de dados, entendeu? Isso pode estar disponível depois para você, que eu sugeri para ela. Às vezes você pode estar com seus cadastradores, o seu funcionário de tributo, que conhece as pessoas, né? Sim. Então ela pode mesmo alimentar o banco anualmente. Isso demanda um tempo, né? Do que você contratar um serviço e ele ir a campo e fazer essa coleta para você. Porque a gente tem um cadastro bastante bagunçado. Não é uma coisa da Prefeitura de Medeiros Neto. Onde a gente vem trabalhando, existe esse problema com quase todas as cidades da Bahia e do Brasil. Nós iniciamos agora a distribuição dos IPTUs e tem pessoas que no cadastro, né, consta um nome que é proprietário da residência e quando chega lá a pessoa nos procura, olha, está em nome de fulano aqui, mas o endereço é aquele, o número que consta é aquele, só o nome que consta uma pessoa diversa. A situação de localização de endereço, você tocou num ponto-chave, não dificulta o seu trabalho não, Frederico, para poder fazer esse levantamento, para identificar as áreas, por exemplo, nomes de ruas, porque aqui às vezes não tem
tem uma identificação 100%? Não, geralmente a gente usa um banco de dados do IBGE, do Google Earth, de várias informações e depois a gente senta com o pessoal da prefeitura, ele vai falando, não, essa rua não é essa, e a gente vai alterando manualmente o banco de dados, entendeu? Ele não, o levantamento em si, ele não vai me dar o nome da rua de imediato. Isso eu tenho que procurar, identificar, confirmar com algumas pessoas que conhecem a cidade. Ele não é automaticamente, ele ainda precisa e sempre vai precisar de um auxílio de quem conhece realmente a cidade para nos informar. Ô, doutor Arlete, nessa parte que o contrato do município é para fazer esse levantamento da sede, está incluída as áreas de agrovilas? Não, está incluído as áreas de agrovilas, foi o que o vereador Leó e o Elisaldo relatou aqui. Só a balança é que nós temos esse problema, né? Que nós temos lá, eu tenho já em mãos, né? 260, em média, de mais de 100 pessoas que querem rural e que querem o título, a titulação pelo INCRA. E existe as outras pessoas, que é o que você falou, que é uma área menor, que é terreno, que não tem característica rural. Então, assim, nós temos que sentar para ver o que nós vamos fazer nessa situação, mesmo porque no início de junho nós conseguimos, via consórcio, uma equipe, né, para fazer essa titulação rural, né, e nós vamos fazer na balança, e mais os outros que ainda não têm, nas outras agrovilas, que não tem esse problema de discussão. O único problema que nós temos é a balança, nós temos que cuidar ali, ver quem realmente é urbano, vai ficar nesse condomínio urbano, que eu nem sabia, só tem informação para a gente decidir essa situação, quem vai ficar nesse condomínio urbano, e os demais, que são mais de 100 pessoas que já tem o cadastro, que será feito através do INCRA, né, da titulação, que vai iniciar agora em junho. Esses aí nós já vamos entrar em contato. E a REURB também nós vamos, já tem um setor já na prefeitura, uma salinha, né, que lá não tem muito espaço. Nós já organizamos uma sala, já tem uma equipe. E acredito que na próxima semana nós iremos já começar o trabalho, enquanto o doutor Frederico vai iniciar a medição, nós também vamos iniciar o nosso trabalho. E esse trabalho, como a vereadora Marlene perguntou no início, quer dizer, só estou adiantando, o doutor Frederico concluiu o trabalho dele, a parte dele aqui. Não, tudo. Então, assim, nós iremos funcionar dessa forma. Nós vamos tem um processo administrativo, né, que vai ser, nós vamos ver um sistema que vai alimentar, que vai ter, inclusive na lei de instituição da REURB, já existem os formulários anexos, que serão utilizados esses formulários para a gente classificar o que é a REURB social e o que a REURB é. A social é 100% tudo gratuito, são pessoas de baixa renda. E essas pessoas já estão na assistência social cadastradas com baixa renda. Então não terá nenhuma dificuldade. Oi? Já estão no CAD único. Já estão no CAD único. E após a instituição da REURB no município de Medeiros Neto, nós iremos fazer um decreto para regulamentar. Essa regulamentação de valores, essa regulamentação. Então essa lei aí é apenas para instituir. Né, isso explicando o objetivo. Nessa lei também existe a área, né, máxima, já existe uma área. E assim que vocês votarem aqui, a gente sancionar, nós iremos iniciar o trabalho, já junto com o doutor Frederico. E nós também iremos, como a Marlene também falou, da audiência pública. Né, é inviável no momento por conta da aglomeração do Covid, mas nós vamos divulgar aqui na Câmara, nas sessões. A gente pretende usar a rádio tropical, né, usar toda a imprensa, todos os meios de comunicação, nós iremos divulgar a REURB, que é o que mais o povo cobra. Eu não sei se vem aqui, mas na prefeitura, acho que eu acabei carregando daqui essa incumbência, né? Aí eu não posso passar na rua que o povo fala, doutora, cadê meu documento? Eu quero documento da minha casa. Então, assim, é o que o povo mais, assim, eles estão preocupados, principalmente o bairro Bela Vista, que é um loteamento privado, que acabou virando um bar, virou um bar, acabou se tornando um bairro, que hoje é totalmente irregular,
a rua da pizzaria? Hein, doutora? Não, o bairro Bela Vista inteiro, que é a fazenda do seu Cina, lá hoje são 5 hectares de terra, transformou em Lá nós bairro. não temos inscrição de pneu. Aonde? Nesse bairro. Agora, naquele bairro ali, existem alguns loteamentos que já estão regulados, que tem as escrituras. Agora, eu não sei se existe regularização no cartório de imóveis. Aí precisa ver. Hein, doutora? Lá naqueles loteamentos próximo à rádio, né? No meu caso lá, que é fazenda. Mas o seu, com certeza, esse registro não é regular, Isso que eu tô dizendo. porque a prefeitura tem a creche, na época, foi até eu que tentei arrumar a documentação e fiz de qualquer jeito a certidão, porque não podia perder o recurso. Inclusive, nós já recebemos agora essa semana um ofício do FNDE pedindo novamente o documento do imóvel. Eu falei, ué, mas o documento já foi. Então é porque ela explicou ali, o documento não é válido. Então, por isso que precisa da REURB. Às vezes tem a escritura, mas não tem um registro, né? Isso, aí então ele já tem muitas propriedades que tem escritura. Isso, no FNDE que o documento não está correto. Nós mesmo temos 3 propriedades que têm escritura, mas não tem registro. Deixa eu só fazer uma pergunta, doutora, pelo que eu pude entender aqui. Nós já, com relação a essa, então, para os pequenos, a população de baixa renda, esse projeto vai causar impacto, pelo que eu entendi. Não vai ter impacto onerar financeiramente aos pequenos. O custo é zero. Não terá custo. Certo. Era uma das preocupações que eu fazia. E é o que nós vamos divulgar para eles. Qual a importância do documento? O documento será registrado, o documento terá validade nos bancos. Né? Eles poderão reformar as casas, eles podem financiar os imóveis. Então, assim, tem uma série de benefícios. Mas, assim, a maioria das pessoas, dos moradores, eles entendem isso, né? Que é de grande importância isso para nós no município. Agora a informação vai ser muito relevante, né, para que essas pessoas elas possam se aderir ao Refis. Uma vez que você diz que na questão social, que elas não terão custo e que as mesmas, né, vão estar regularizadas. Lógico, futuramente elas podem ser beneficiadas, inclusive, se regularizar a situação, né? E que foi o contrato do doutor Frederico, foi que essa parte de campo vai ficar por conta do município, né? Essas pessoas que a gente também vai analisar, porque se a gente marcar, por exemplo, vamos fazer o bairro do Eurico Pinto, e aí nós poderíamos usar a Escola Cristina, né? No horário do fim da tarde, né? Que todos trabalham, para poder fazer sua inscrição, preencher seus formulários. Só que aí tem o Covid, não pode aglomerar. E aí a gente está analisando como fazer. Se a gente pode tentar agendar pessoas ou porta a porta, ou contratar servidores que pode contratar para esse programa de REURB, que é um trabalho temporário, né, que deve demorar aí 1 ano. Então, contratar pessoas para fazer de porta em porta, para preencher esse cadastro até acabar. Como se fosse um censo. Isso. Ô, doutora Ralete. Finalizar e diminuir os casos de Covid, poderia usar a Câmara, a gente pode usar algum local da Prefeitura para fazer esses cadastros, né? Se diminuir ou se daqui mais na frente. Doutora Arlete, eu gostaria de aproveitar o tempo, né, que também já está quase se esgotando, e a gente sabe da importância e da urgência da aprovação desse projeto, até para que vocês possam iniciar o trabalho de vocês logo. E para que a gente não possa perder mais a próxima segunda-feira sem colocar o projeto em votação, e aproveitando que aqui tem a presença de 6 vereadores, né? Então, Cabral tá aí? Mas tem quórum para discutir o projeto. Eu gostaria de fazer a leitura do projeto de lei, porque a gente, deixando essa leitura concluída, se os vereadores tiverem alguma observação, alguma emenda para propor, na segunda-feira a gente já coloca tudo em votação. Pode ser assim? Gostaria de te agradecer, Frederico, pela sua presença e por estar passando a credibilidade, a confiança do seu trabalho, até pelo histórico de vários municípios que você já ajudou a formalizar essa REURB. E Medeiros Neto, na verdade, só tem a ganhar com isso. E você tendo alguma coisa a mais a acrescentar para que a gente possa enriquecer
os nossos conhecimentos para votar com mais consciência na segunda-feira nesse projeto. Queria deixar você à vontade para isso agora. Hoje, quando a gente se fala em cidades inteligentes, cidades modernas e andando, o georreferenciamento que a Prefeitura está propondo hoje para o município de Teixeira, ou de Medeiros Neto, é o que há de mais moderno, o que há de mais promissor para desenvolvimento de políticas públicas. Esse banco de dados que a Prefeitura vai ter, ele vai ser usado futuramente, que a gente vai dar um treinamento para o pessoal da equipe da Prefeitura, nós vamos estar lá. Então ele vai poder fazer relatórios para você tomar medidas de políticas públicas. Após o cadastramento social, você vai conseguir criar zonas dentro de um mapa, visualizar onde tem a baixa renda, onde que existe pessoas sem escolaridade. Então, é uma ferramenta que vai proporcionar à cidade de Medeiros Neto um ganho significativo, não só para a REURB, mas para diversos setores da Prefeitura. E a gente vai estar à disposição, né, para democratizar, que eu costumo dizer, essa é uma ferramenta que deve ser democratizada para todos os municípios do Brasil, que hoje isso está nas grandes cidades, isso era muito caro antigamente, com o advento de umas tecnologias mais baratas, isso começou a ser acessível às cidades pequenas, né, um custo que realmente a Prefeitura tem condição de pagar e vai ter um ganho social, administrativo muito grande com essas ferramentas. Então a gente está aqui à disposição para poder ajudar a Prefeitura e a Câmara, se solicitado também, tá? Ô, doutor. Oi? A gente está terminando a assinatura dos contratos e quero ver se a gente consegue, no final desse mês, no começo do outro mês já está começando o levantamento. Hein, doutor Frederico, uma parte aqui, falando a respeito da credibilidade, né, que a sua empresa tem. Minha filha fez o curso fez referenciamento. Isso, na Geoescola, acho que o professor chama Alexandre, e ele usava o Paraná, né, como você falou. O Paraná é um estado que já começou, né? Ele usou muito a questão do Paraná, né, para dizer da questão. Quando você falou Paraná, eu lembrei, porque eu assisti 2 aulas com ela é engenheira civil. Então, assim, a credibilidade e eu acho que o ganho que o Medeiros Neto vai ter com isso. Uma cidade tão pequena como a nossa, né? Isso. No extremo sul baiano e que vai estar regularizada, né? Se brincar, vai ser a primeira aqui da região do extremo sul que vai fazer marco, né? Isso mesmo. Bom, então